Olá, olá, bom dia a todos. Estamos aqui no horário, iniciando a nossa live de hoje com a nossa convidada. É muito bom ter todos vocês aqui, mesmo quem não está aqui agora, mas vai assistir depois na transmissão. É um prazer trazer essa live para o pessoal da plataforma do bem, né? Das competências do bem, que estão aí no seu processo de desenvolvimento. É sempre um aprendizado e a gente traz convidados, pessoas para falar, principalmente focado em desenvolvimento. E a nossa convidada de hoje, a Andressa, é uma pessoa encantadora, tem uma carreira maravilhosa, tem muita luta, muito investimento em desenvolvimento, e nós convidamos ela hoje porque ela é um exemplo. Eu considero ela um exemplo de desenvolvimento e de capacidade, de investimento em si mesmo. Então, Andressa, pode entrar e se apresentar. É um prazer ter você aqui conosco, né? Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, contassem um pouquinho quem é você, né? Onde você trabalha, onde você atua, qual é a tua função hoje, né? Conta para gente. Seu microfone está fechado. Abriu. Bom dia, Dina, bom dia a todos. Eu sou a Andressa, eu sou funcionária pública na Prefeitura de Franco da Rocha há 15 anos. Entrei na Prefeitura de Franco da Rocha há 25 anos, né? A minha formação inicial é pedagogia, eu sou pedagoga, é, tenho, fiz uma especialização em gestão de pessoas, gestão estratégica de negócios e gestão pública. Hoje eu atuo designada como secretária de gestão pública aqui no município de Franco da Rocha, na prefeitura de Franco da Rocha. Que legal. Então, conta para gente um pouquinho, quando você entrou na prefeitura? Quantos anos você tinha? Como que foi essa decisão de prestar um concurso público? Eu entrei na prefeitura, Dina, em 2009. Na verdade, eu estava ali finalizando a faculdade, eu tinha 25 anos, estava indo para os períodos aí finais da faculdade de pedagogia, tinha a intenção de ser professora, mas trabalhar na área de capacitação de adultos, né, jovens e adultos. E aí eu saí de uma empresa privada e entrei na prefeitura como estagiária, né? Entrei em 2009 na prefeitura como estagiária de pedagogia. E aí, não sei se é destino, eu fui trabalhar no departamento pessoal da prefeitura, né? Fui trabalhar no departamento pessoal, fazer o estágio ali de gestão, né? Na época, no departamento pessoal da prefeitura. Aí foi quando eu comecei a conhecer o serviço público, né? Eu não tinha nem noção de como era o serviço público. Foi quando eu comecei a conhecer, comecei a gostar e aí prestei o concurso. Prestei o concurso em 2010, em janeiro de 2010 eu prestei o concurso. As pessoas diziam, presta o concurso, você tem perfil para trabalhar no serviço público, e eu ainda não tinha muita certeza, viu? Confesso que eu não tinha certeza se eu tinha o perfil, não. Mas aí eu prestei o concurso, passei, e foi um concurso que chamou muito rápido. Eu prestei o concurso em janeiro, em junho me chamou. E eu acabei ficando, nesse período, fui direcionada, recebi um convite para trabalhar já na Secretaria de Origem, que eu tinha prestado esse concurso, era na Secretaria de Educação, e eu já fazia um estágio na Secretaria de Gestão Pública. Aí foi solicitado que eu recebi um convite da diretora na época para permanecer na diretoria de gestão. E aí eu fiquei, né? Fiquei ali na diretoria de gestão de pessoas, fazendo atendimento administrativo ali na recepção. Então foi quando começou a minha história ali mesmo. Eu entrei como agente administrativo, né? O antigo agente administrativo, hoje o agente de gestão pública. Foi quando começou a minha carreira realmente de servidor público.
E que desafios você teve, Andressa, pessoal, né? Porque você veio de escola pública. Sim, Sim, eu né? Veio de tenho. escola pública. Como foi o desafio vindo de escola pública, tendo, às vezes, pouco acesso a conhecimento, a estudo, né? Como foi para você? O que que você fez para passar no concurso? Como que foi a sua dedicação de estudo? O que você fez? Houve algo que você fez ou só o ensino médio já te preparou, a faculdade, para o concurso? Ou Olha, você Dina, precisou fazer algo extra? quando eu entrei na prefeitura, quando eu prestei o concurso para a prefeitura, assim, eu venho de escola pública, fui bolsista na faculdade, né? Fui bolsista na faculdade, então eu sempre tive que estudar muito, né? O concurso público ele é muito concorrido, então eu não tinha condições financeiras na época de pagar um cursinho. Então eu fui estudar por conta. Então eu fazia o estágio, fazia a faculdade e nas horas vagas à noite depois da meia-noite, eu estudava. Eu estudava 2 horas por dia, estudava aos finais de semana. É, busquei editais de concursos anteriores, estudei muito por conta, né? É, conversei com vários amigos que nesse meio tempo que eu fiz estágio, eu fiz muitas amizades com as pessoas já da prefeitura que me falaram muito do que eu tinha que estudar, foram me direcionando, e eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre perguntei muito, né? Ah, o que você acha que eu devo estudar? E aí eu fui muito ali, pegando editais, estudei muito, não foi fácil, foi uma prova, a prova que eu prestei para o concurso que eu prestei, foram 3.500 inscritos e 290 aprovados, né? Uhum. Eu costumo dizer que assim foi um concurso bem difícil e eu estudei bastante, né? Eu tive que ter muitas horas de dedicação, porque eu costumo dizer que assim não adianta você ir para concurso para chutar, não dá certo, só se você tiver muita sorte. Então eu tive que me preparar muito, muito mesmo, mas nesse período eu tive muito auxílio também dos colegas, né? Indicando que eu poderia estudar. Eu fiz muitas pesquisas também de como estudar por conta, porque eu não tinha condições naquele momento pagando faculdade, né? Com uma criança recém-nascida, quando eu prestei o concurso, minha filha, Ainda tinha um filho pequeno, né? quando eu prestei o concurso, a minha filha, ela tinha praticamente acabado de nascer. Ela estava com 15 dias quando eu prestei esse concurso. Hoje ela tem 15 anos, ela tinha 15 dias quando eu fui prestar esse concurso. Então eu tive que me dedicar muito estudando com os recursos que eu tinha na época. Uhum. Andressa, é bem legal ver assim, né? Esse foco, gestão de tempo, direcionamento, né? Que você teve nesse primeiro momento assim da sua carreira. Você entende, na sua percepção, né? Como você vê isso? Você vê essa capacidade de gerenciar o tempo, vindo de uma escola pública, prestando um concurso público, tendo uma filha de 15 dias, né? Fazendo toda essa dedicação, você entende que isso é nato seu, essa gestão de tempo, essa capacidade de se organizar para fazer isso, ou você entende que isso é algo que você desenvolveu quando você necessitou? Ou é algo que já é seu, já é uma característica sua, essa gestão de tempo, essa gestão e foco naquilo que você quer atingir? Dina, eu tenho sim uma questão já minha, né, de desejo, de dedicação, de disciplina, mas eu acho que eu desenvolvi isso pelo desejo de chegar onde eu estou hoje, né? Eu só descobri esse desejo ao longo do tempo, né? Mas eu sabia que eu queria crescer profissionalmente. E quando eu comecei no estágio, eu gostei do serviço público e eu entendi que eu poderia fazer uma carreira pública. Então, assim, eu tive que ter muita disciplina e isso foi um desenvolvimento. Eu acho que não só eu, como qualquer pessoa pode desenvolver
é uma disciplina de estudo, de gestão de tempo, é, e isso é uma questão que você está em constante desenvolvimento, porque você precisa gerenciar o seu tempo para as coisas que você, para os seus projetos, para as coisas que você almeja na sua vida o tempo todo. Então, assim, não foi fácil, né, fazer gerenciar esse tempo, você tem que se dedicar, você abre mão de algumas coisas, mas para que isso para dar certo, para mim, deu certo porque eu tinha um objetivo, né, eu venho de uma família humilde, não tive como pagar a faculdade, não tinha como pagar um curso técnico, uns cursinhos para estudar. Então, eu tinha que ter uma disciplina para conseguir chegar, para conseguir passar no concurso, para conseguir me formar na faculdade. Eu fiz todo o meu TCC, eu fiz de madrugada, da meia-noite às 5 e às 7 eu ia trabalhar. Então, foi um período difícil, mas que passou, mas teve resultados. Então, acho que qualquer pessoa, desde que tenha um objetivo, consegue gerenciar o seu tempo, sua rotina, conciliar com a sua vida. Conta pra gente assim um pouquinho. Você falou aí, ficava da meia-noite às 5. Tá, ficava da meia-noite às 5. E como você conseguia conciliar os outros trabalhos, né? As coisas que você tinha para fazer, você tinha alguma ferramenta de tempo, de gestão de tempo, alguma coisa que você usava para poder administrar essa disciplina? Inclusive, foi uma pergunta da Miriam, né? A Miriam queria saber se você usa alguma técnica, alguma ferramenta para fazer essa gestão de tempo, já que você é muito focada no seu objetivo, né? E eu percebo que quando a pessoa tem um objetivo muito claro, né? E objetivos menores, isso faz com que ela tenha disciplina e foco. E conta para a gente, tem alguma ferramenta, algo que você utiliza e que ajuda você para a gente poder dar uma dica para os nossos alunos? Dina, lá, hoje, gente, hoje eu não faço mais isso, tá? Hoje eu não consigo mais ficar da meia-noite às 5 acordada. A idade não permite, o filho de 4 anos também não. Mas lá atrás eu não tinha muito, quando eu estava começando, eu não tinha todas as ferramentas que hoje, na verdade, eu não tinha conhecimento das ferramentas que hoje nós temos disponíveis para fazer gestão de tempo. Então eu utilizava a famosa agenda mesmo, de gerenciar o meu tempo, né? Então, eu calculava o meu período que eu precisava fazer de descanso, o período que eu acordava, então eu calculava. Olha, eu acordo, eu tenho que acordar às 7, então durante a tarde eu saía do estágio às 15, então eu dormia até às 17. Então eu mesmo, eu planilhava isso em Excel. Hoje não, hoje eu uso os recursos do Google, né, do Drive, da agenda, faço o planejamento estratégico da minha rotina, né, existem ferramentas, né, para que você utilize, mas no começo eu fiz esse gerenciamento em uma tabela de Excel. Uhum. E conta para mim assim, né? Que é interessante. Você saiu do estágio, prestou o concurso, conseguiu entrar na prefeitura, né? Trabalhar na prefeitura. A prefeitura de Franco da Rocha é uma prefeitura de médio para grande porte, né? É, uma cidade grande no estado de São Paulo, não é uma cidade muito pequena. E você começou ali no DP, né? No RH, na gestão. Qual foi o primeiro e grande desafio que você teve depois de ser só a pessoa que ficava ali fazendo o atendimento no corpo a corpo? Dina, eu lembro que hoje a gestão aumentou muito, a prefeitura cresceu muito nesses anos, né? Trabalhava eu e mais 2 pessoas no atendimento, e tinha uma outra pessoa que trabalhava na parte administrativa, da diretoria administrativa, junto conosco ali naquele local de atendimento.
E essa pessoa, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu costumo dizer que você sempre precisa estar preparada para as oportunidades. Eu sempre penso assim, você precisa estar preparado. Então, eu sempre perguntei muito sobre a área de tecnologia, sobre a área administrativa, e as pessoas estão perguntando, mas por que você quer saber? Você é do RH? E eu falo, eu quero saber, eu gosto de conhecer. E essa moça, que era diretora da época administrativa, ela sempre me ensinava o serviço dela, às vezes ela ia almoçar e eu ficava no lugar dela, fazia, às vezes, quando tinha algum tempo, alguma planilha para ela, ajudava, porque ela era sozinha no setor. E ela saiu de férias, eu lembro que em 2011 ela saiu de férias, eu fazia um ano e meio que eu estava efetiva na prefeitura e ela saiu de férias, ficou um rapaz no lugar dela e nós tivemos uma enchente. Foi a primeira enchente que eu passei em Franco da Rocha, quando eu, depois de efetiva ali, né, trabalhando, e eu me lembro muito bem que, assim, a pessoa queria ficar no lugar dela, substituindo, essa pessoa morava em São Paulo, não tinha como vir, os três não, nada funcionava, a cidade estava meio que isolada, né? Foi uma enchente em 2011 muito, muito grande em Franco, e a gente ficou meio que isolado do resto da população. Os trens não funcionavam, o carro não entrava, e ficou todo. Oi, pessoal, acho que a transmissão da Andressa E travou. ela era. Eu acho que caiu, né? Travou. Na realidade, não caiu, travou. Então, só um parêntese, né, para quem não. Voltando aqui, a cidade de Franco da Rocha é uma cidade que sofre muito com enchentes de grande porte, né? A cidade fica em épocas de grande enchente totalmente isolada, é um caos, né? É bem complicado. Mas volta no ponto, porque como travou, no ponto em que você estava contando da enchente. Sim, e aí aconteceu essa enchente, a pessoa que seria responsável em gerenciar as equipes, em tomar as providências necessárias para alocar as pessoas em outros locais, fazer a limpeza do passo, essa pessoa estava de férias em outra cidade. E a pessoa que substituiria ela não estava, não conseguia ter acesso. E aí, assim, eu acho muito importante a questão da proatividade. Então, tudo aquilo que eu aprendi com ela, ali do lado dela, eu falei, não, eu acho que eu posso ajudar. E aí eu fui ajudando ali, consegui fazer o gerenciamento de toda aquela crise, né, colocar as pessoas para montar equipes de rua, montar equipes para fazer a limpeza do passo, equipes que precisavam conseguir distribuir equipamentos de proteção para as pessoas de obras que estavam nas ruas fazendo a limpeza, e eu fiz todo aquele gerenciamento. Foi uma coisa que, assim, foi quando eu tive a minha primeira promoção, depois dessa enchente. O chefe de gabinete nem me conhecia, nem sabia quem era a Andressa, um ano e meio de prefeitura, e aí ele falou assim, quem é essa menina, né? Quem é essa moça? Cadê a Luciana, que era a diretora da época? E aí foi uma experiência que eu acho que eu vi uma situação que precisava ser resolvida, eu sabia resolver, e aí eu tomei a frente daquilo para resolver. Resolvi, e assim, nem imaginei que eu ia ser notada por essa ação. Foi quando eu percebi que talvez eu teria ali uma aptidão, né, para liderança, porque eu acho que dessa parte, eu acho que eu me saí bem, porque logo em seguida eu tive uma promoção, um aumento de salário, uma gratificação, eu fiquei muito feliz, mas foi um momento de crise que aquele conhecimento que eu estava ali na a curiosidade de aprender como funcionava, eu acho muito importante, embora você esteja numa área específica, você conhecer o todo do processo, né? Conhecer, independente se você está numa prefeitura, numa indústria, numa empresa, você entender como funciona a instituição que você trabalha. Isso é muito importante, porque no momento desse, de crise, você consegue auxiliar.
O que eu percebi até agora, né, falando para os nossos alunos, um pouco do que eu analiso no teu perfil e na tua capacidade, né? É muito forte, né? Primeiro, no começo, a disciplina e a gestão de tempo. Na sequência disso, uma capacidade que você tem, uma competência muito importante é a curiosidade, né? A curiosidade é que fez todo esse movimento. É a capacidade de estar atento, de estar prestando atenção em tudo o que acontece à sua volta, né? E isso acontece quando você está no estágio. Quando você está no estágio, você percebe o ambiente ao seu redor e consegue pensar: puxa vida, eu consigo me encaixar aqui. Acho que eu vou ter uma carreira aqui. E aí, na sequência, você entra na prefeitura e usa a mesma capacidade que é a curiosidade, né? Aproveita todas as oportunidades que essa gestora lhe dá, né? Que é a Luciana. Sim. E você vai fazendo esse aprendizado. E a outra coisa que eu acho que é fantástica é a coragem. Porque no momento do caos, a tendência das pessoas é se recolher. Isso não é minha responsabilidade, é grande demais para mim, né? Porque você estava ali um ano e pouquinho, né? Entendendo aquela dinâmica, né? Mas aí você teve coragem. Essa é a coragem que às vezes falta em nós, né? Falta nas pessoas. São duas coisas que eu vejo muito quando eu avalio pessoas, né? Primeiro, a falta de curiosidade, a falta de atrás do conhecimento. E muitas vezes dizer isso não faz parte da minha atribuição, isso não faz parte do meu trabalho, isso não faz parte da necessidade que eu tenho para a execução do meu trabalho. Se você tivesse usado esta forma de pensar, você estaria lá como um assistente, né? Provavelmente. E você teve a coragem de se desafiar com aquilo que não era a sua função. E a coragem de se desafiar numa situação de caos, né? De caos, né? E aí a liderança percebeu a sua existência e reconheceu isso em você, né? Então, isso é muito legal. Só para a gente fazer um parêntese aqui das competências que você usou, né? Que é disciplina, gestão de tempo, criatividade, curiosidade, né? E coragem, né? Coragem de mostrar a sua capacidade ali diante de gente muito mais experiente que você, né? Conta para gente depois como foi essa promoção, esse novo desafio. Andressa, você me ouve? Acho que a Andressa não está me ouvindo. Andressa? Adriana, Júlia, que está aí, podem falar com a Andressa? Ah, está com delay? Eu estava travando aqui, Dina. Eu não sei se é a minha ou a sua internet. Eu estou aqui, mas a sua internet eu acho que está oscilando. Ah, então tá bom. Você ouviu até o final o que eu falei? Eu ouvi até a parte que você fala das competências. Depois Isso, está então. travando para mim aqui. Então, conta para gente agora, com base nessas competências todas que você tem, como foi agora a sequência, que eu estou curiosa para saber um pouco mais dessa história. Após um ano e meio que eu estava na prefeitura, aconteceu essa promoção, né, que eu passei a ter uma promoção de salário pequena e de trabalho maior, mas faz parte, é natural do serviço público. Então eu fui responsável, comecei a aprender a responder o Tribunal de Contas, a ter umas atribuições mais específicas, né? Embora eu eu fazia o atendimento, e aí na minha curiosidade eu comecei a atender também as pessoas que tinham problemas
dependência química e alcoólica. Eu comecei a fazer esse atendimento por curiosidade. As pessoas iam no RH e eu acabava fazendo atendendo, entendendo o que estava acontecendo para direcionar. E aí eu fiz uma especialização nessa área também, para conseguir atender melhor essas pessoas, conseguir entender melhor e fazer os encaminhamentos. Passando-se um tempo, em 2013, eu fui convidada para assumir uma coordenadoria. Na verdade, uma coordenadoria com o novo governo, entrou um governo novo, né? Que eu sempre falo que o funcionário público ele vive de 4 em 4 ou de 8 em 8, porque muda-se o governo, muda-se o plano de governo, às vezes permanece a mesma coisa, às vezes o gestor ele muda a forma de entendimento, como ele quer conduzir a cidade. A gente tem que estar preparado para isso, porque esse momento, quem tem resistência à mudança sofre bastante, né? O funcionário que tem resistência a essa mudança, ele sofre um pouco, porque às vezes o plano de governo muda, né? E a gente precisa acompanhar as mudanças. Eu recebi um convite, minha gestora, minha diretora na época, me indicou para desenvolver, para criar um setor, né, uma coordenadoria de saúde e segurança do trabalho, porque ela viu, né, de acordo com ela viu um potencial em mim atender essa demanda dentro da prefeitura. Foi quando a gente começou a criamos esse departamento dentro da prefeitura, que era uma coordenadoria de saúde e segurança do trabalho, e existia eu, a coordenadora, e o técnico de segurança. Era uma coordenadoria de 2 pessoas. E foi trabalhando. Hoje, essa coordenadoria é uma diretoria, né, dentro da prefeitura. A gente conseguiu montar essa coordenadoria, a gente conseguiu montar o SESMIT mesmo, que atende os funcionários públicos da prefeitura. Hoje, esse SESMIT, ele dentro da estrutura é uma diretoria. Nós fazemos um atendimento para os funcionários com 2 médicos do trabalho, psiquiatra, psicólogo, dentista, 4 técnicos de segurança, um engenheiro do trabalho. E esse departamento, eu costumo dizer que é meu filho, que nasceu do nada, e eu acho que é um dos orgulhos que eu tenho da minha carreira pública. Passando-se um tempo, eu fui convidada para assumir um outro setor dentro da prefeitura, que era a coordenadoria de gestão de pessoas. Eu fiquei trabalhando bastante tempo direto com a Rosângela, né, que eu falo que foi uma das minhas mentoras, com uma pessoa maravilhosa, de coração enorme, muito, muito responsável. 30 anos hoje, eu acho que ela já atende prefeitura, né? E ela me ajudou muito nas orientações. 2 pessoas que me ajudaram muito na construção da minha carreira na prefeitura aqui em Franco da Rocha foi a Rosângela e a Elizabeth, e 3 pessoas, e a Maristela, que foram as minhas gestoras iniciais de quando eu entrei na prefeitura, né? Cada um com o seu jeito, com a sua forma de fazer gestão, mas que eu falo que eu sou um pouquinho de cada uma, né? Eu tirei um pouquinho ali do que eu sei hoje de cada uma delas. E aí eu passei para ser a coordenadora, auxiliar a Rosângela com as demandas de concurso público, contratações, e depois a Rosângela foi convidada para assumir uma outra diretoria e eu fui indicada para ser diretora de gestão de pessoas. Então, eu continuei esse trabalho na diretoria de gestão, né? Em 2000 e... Deixa eu só aproveitar um pouquinho, né? E aí você chegou à gestão de pessoas, chegou à direção da gestão de pessoas, né? Você começou lá como estagiária, passou por uma função tipo de atendimento, depois você fez assumiu uma área, né? Foi promovida e depois assumiu uma área, criou uma área nova. Olha quanta experiência, né? E antes de assumir a direção, como que você se preparou para isso, enquanto você ia recebendo esses desafios? Porque eu acredito que não foi só com aquilo que você sabia e que entrou, né, na prefeitura sabendo, né? Quais foram os cursos que você fez? Que investimento você fez na sua carreira?
como você usou essas mentoras, né? O que você tirou delas de aprendizado? Bom, é assim, o conhecimento técnico, ele é fundamental. Não dá para você ter uma evolução na carreira se você não busca investir no seu conhecimento técnico, né? Eu fiz a minha primeira, finalizando a pedagogia, eu fiz alguns cursos, né, na área de gestão pública, e depois eu fiz uma pós-graduação em 2013, de gestão de pessoas, um MBA em gestão de pessoas. Depois eu fiz uma especialização em gestão estratégica de negócios. Então, assim, eu estudei bastante. E quando eu fui promovida para assumir o setor, né, que eu falo que nós criamos o setor de saúde, segurança e trabalho, eu confesso que eu não sabia nada, Dina, não entendia nada, não. E aí eu fui estudar. A primeira coisa que eu fiz foi estudar, buscar, pedir agendas em outras prefeituras que já tinham serviço, fui abrir portas, né, bater ali na porta de quem tinha o conhecimento para eu aprender. Então, assim, eu estudei bastante, para entender a parte técnica para aplicar o trabalho. E aí eu costumo dizer que, assim, as oportunidades, elas aparecem. Quando você está pronto, é melhor, né? Então, assim, eu sempre falo que eu tenho a curiosidade de estudar, eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Não espere a oportunidade aparecer para você estar pronto, porque senão ela não vai aparecer. Você precisa estar pronto para quando a oportunidade aparecer, você ser a pessoa a ser indicada, né? No serviço público é muito essa questão. Hoje nós temos essa questão do incentivo com a escola de governo, da capacitação das pessoas, para preparar essas pessoas para assumir cargos de gestão, de liderança, tanto liderança de pessoas como de projetos, né? Mas quando eu entrei na prefeitura não tinha isso. E aí, ao longo do tempo, a gestão pública ela está cada vez mais se inovando, né? E eu estudei, né? Fiz essas e não parei. Continuei estudando, terminei recentemente a gestão, do ano retrasado, a gestão pública, e continuo estudando. Quer dizer, não parou, né? Não dá para parar, não dá. O que eu acho bastante interessante é assim, né? Você, de novo, aceitou outro desafio, né? Outro desafio, e foi se preparar para ele, né? Porque o Sim. conhecimento que você tinha era prático, né? Não era um conhecimento técnico e acadêmico. E aí você foi se preparar. E tem um pontozinho que eu acho assim muito importante, porque a cada função que você foi assumindo, cada cargo novo que você foi assumindo, como foi esse desafio? Porque a cada um deles vinha aí junto a gestão de pessoas, que eu particularmente entendo que de todos os desafios é o desafio mais difícil que a gente tem quanto profissional, né? Conforme a gente vai adquirindo conhecimentos técnicos, nós vamos sendo desafiados no comportamental, né? E Sim. trabalhar com pessoas, o foco é o comportamental. E como você se viu nesta posição? Como foi para você esse aprendizado? Quais foram as dificuldades? Bom, eu costumo dizer que gerir pessoas, primeiro você tem que gostar de pessoas. Você precisa gostar de pessoas. Não é fácil fazer gestão de pessoas. Mas para tudo você precisa ter pessoas envolvidas, né? Embora a tecnologia aí avança a cada dia, tem aí os teóricos que falam que no futuro provavelmente vai se substituir muita mão de obra pela inteligência artificial. Eu acredito muito que as pessoas, o ser humano ele é indispensável para as atividades, né? Então, eu gosto muito de pessoas e eu sempre me preparei, Dina, na minha vida, em tudo, para tentar entender as pessoas, né? Porque quando você tem um grupo de pessoas, as pessoas não são iguais, existe a diversidade. E dentro do serviço público você enfrenta uma questão das gerações, né? Existem as pessoas que
tem muito tempo de prefeitura, as pessoas que estão entrando agora, as pessoas que estão ali no intermediário, né? As pessoas que estão decidindo ainda se quer ficar no serviço público, existem as pessoas felizes, as pessoas infelizes, as acomodadas, as que acham que as coisas precisam acontecer. Existe um cenário, uma diversidade enorme, e você precisa tentar fazer um planejamento individual para cada pessoa. O líder ele não consegue fazer, eu falo isso dentro da prefeitura, eu sempre falo isso quando eu faço a conversa aqui, porque embora eu esteja designada secretária de gestão pública, eu ainda faço atendimento com os secretários, com os diretores, faço as orientações de como enfrentar as dificuldades comportamentais, porque primeiro que as pessoas não são iguais, né? A gente hoje enfrenta aí uma geração nova, que é a geração do porquê. Hoje você tem que explicar e convencer o funcionário da importância de determinada tarefa, de determinada situação. Então, hoje você precisa muito se preparar para entender os comportamentos das pessoas, porque a parte comportamental, se um líder ele não conseguir compreender que ele tem ali um grupo de 10 pessoas e cada um é diferente do outro, e não dá para ele aplicar a mesma fórmula, né, para todas as 10 pessoas, ele não consegue fazer gestão. Então, eu acho que, assim, eu fui aprendendo na prática e na teoria como lidar com as pessoas, né? Eu acho que, assim, buscar pessoas, assim, como a Dina, gente, foi uma mentora para mim, né? Eu gosto muito do trabalho da Dina, aprendi muito com a Dina. Outras pessoas também que trabalham em estudar o comportamento das pessoas. Eu acho que é muito bom a gente conversar, discutir em grupo sobre os problemas comportamentais, porque, assim, eu sempre falo que o problema dos líderes, né, a gente que faz gestão de líderes também, o problema dos líderes, das equipes, não é só as equipes, são os líderes também, porque às vezes os líderes não conseguem entender o que é fazer gestão. A gestão, ao longo do tempo, ela foi mudando muito, né? Mudou muito. Então, não é aquela questão do líder, eu falo e você obedece porque eu estou mandando. Não existe isso mais, não cabe isso mais em nenhuma administração, muito menos na administração pública, que tem essa questão dos líderes mais antigos ainda pensar assim, que um questionamento de um funcionário, que hoje eu falo muito que a juventude vem aí, são muito questionadores, eles querem entender o porquê de uma tarefa, né? O porquê fazer isso. E o líder não pode entender os questionamentos como uma insubordinação. Existem, né, insubordinações. Uhum. Andressa, hoje, Dessa forma. uhum, hoje você está como secretária, certo? Sim. Como foi esse convite? Como foi essa experiência? Como foi chegar até aí para você? No organograma da prefeitura, só para, eu acho que vocês todos, né, que estão nos assistindo entendem, trabalha na gestão pública, sabe como funciona o organograma público, tem as diretorias e tem a secretaria adjunta. Até o governo anterior, ano passado, eu fui convidada para ser secretária adjunta. Então, eu auxiliava o secretário da pasta de gestão pública. E aí você cuida de várias diretorias, várias demandas, né? E você tem que estudar mais uma vez para entender o contexto de gestão pública, o contexto de administração pública, de todas as áreas, né? De um conjunto de áreas. E eu sou funcionária de carreira, embora hoje o cargo que eu estou é um cargo político, né? Secretário ele é um cargo designado de confiança do prefeito. Eu não sou muito da área da política, né? Embora eu não sou ali partidária, eu não estou. Então, eu cheguei até essa indicação por técnica, por trabalho técnico mesmo. Né? Eu não tenho, assim,
uma indicação política no momento. Então, eu cheguei, então, para mim, foi uma surpresa, porque eu entendo que a indicação de um secretário, ele é uma indicação técnica, mas política também, tem essa necessidade. É outra coisa que eu estou estudando, desenvolvendo a minha parte política. Gestão de políticas públicas a gente estuda muito, sabe muito, mas eu estou estudando essa parte. Então, assim, foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz, né? Embora eu já estava como secretária adjunta, que eu recebi esse convite lá atrás, eu fui secretária adjunta do governo anterior, quando você assume como secretária, você sabe que a caneta está na mão, é você que responde diretamente, não tem o seu superior é o prefeito, né? Gera assim uma expectativa das áreas é, que estão abaixo, né, ali de você, da sua gestão, mas uma coisa assim, que eu assumi com muita tranquilidade em continuar estudando, em continuar fazendo o meu melhor, porque eu gosto do que eu faço, Dina. Eu acho que assim, quando você gosta, isso é importante também. Você gostar do que você faz, você acreditar, você ter um propósito. Porque o serviço público, ele não, o salário não é tão atrativo, então você tem que ter um propósito do que você faz, você tem que investir naquilo que você gosta. Então, sempre que eu vou estudar, o meu esposo sempre fala: você vai estudar de novo? É outra faculdade? Ele fala: é um investimento. Eu costumo dizer que é um investimento que eu faço, e o retorno, às vezes, não é só financeiro, né? É um retorno de reconhecimento na sua carreira, é um retorno de você conseguir fazer políticas públicas, né, de gestão, que você... Hoje a gente fala muito de políticas públicas nas áreas fins, né? Saúde, educação, obras. Você não vê muito nas redes sociais, nem o presidente, o prefeito falando muito de gestão pública referente à gestão, da gestão pública em todo, porque a gestão pública é uma secretaria meio, né, que está ali fazendo as coisas acontecer, não tem muita visibilidade, mas que não pode parar porque as outras É a secretarias base, né? Dependem dela, né? É, então, é uma área muito importante. Hoje a gestão pública cuida da parte de tecnologia da informação, gestão de pessoas, gestão de processos, saúde e segurança do trabalho, cuida da parte administrativa de conservação dos próprios, patrimônio. Então, se você analisar todas essas áreas, você verifica que assim, tudo gira em torno de uma gestão pública, e né? a diferença é que de uma empresa privada, em algumas situações ou outra, é que o impacto é direto na população, né? Tudo que Exato. você faz, o impacto é direto na população e também na imagem do prefeito, né? Exato. É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E é legal porque você começou lá embaixo, né? Como Sim. estagiária, e então você tem uma noção, tem uma ideia de como isso impacta, né, na vida do cidadão. Isso é bem legal. E fala para mim um pouco, principalmente do que hoje traz para você, como que você pode hoje, na posição que você está, aconselhar e dizer para as pessoas que estão numa fase de desenvolvimento, como o pessoal que está na plataforma. Né? São líderes, às vezes começando, ou líderes que já estão na plataforma, já estão como líder há mais tempo, né? E pessoas também que estão buscando sua primeira liderança. O que você, Andressa, deixaria de mensagem para nós, né? Para todos nós, né? Em relação a você, a sua carreira e de aprendizado. Olha, Dina, eu costumo dizer, né, as pessoas falam assim: às vezes você é, é muito coração. Mas eu acho que a primeira coisa é você ter certeza do que você quer. Se você quer mesmo estar no serviço público, se você quer ser um líder. Por quê? Eu sempre falo para a minha equipe que um líder, ele se automotiva.
né? O líder, ele não vai ter aquele gestor que fica ali, principalmente no serviço público, motivando ele a fazer, né? No serviço público, como eu tive o privilégio de passar desde o estágio até aqui, eu procuro capacitar minhas equipes, ofertar para eles aquilo que eu não tive, né? O que eu senti falta no decorrer, no caminhar da minha carreira. Então, eu tento facilitar para eles. Mas, assim, um recado que eu acho que eu consigo assim, deixar para as pessoas que estão aí na sua primeira, buscando a sua primeira oportunidade de liderança, é se preparar, estar pronto, buscar conhecimento, buscar se destacar. Nunca, um líder, ele nunca pode usar uma palavra, essa frase, não está no meu rol de atividades. Um líder, ele sempre vai estar tentando desenvolver a capacidade de iniciativa de ajudar as outras áreas, porque é uma oportunidade dele aprender. Então, assim, um recado que eu acho que eu posso deixar, que eu vivo isso na pele, sempre buscar estar pronto, porque as oportunidades, principalmente no serviço público, que é difícil, não é como o serviço público na questão de liderança, costuma ser a função de confiança, né? É uma função de confiança, um cargo de direção comissionado. Muitos poucos órgãos hoje, acho que mais Estado, federal aí, que tem uma evolução interna, de processo seletivo interno para liderança, mas questões de prefeituras, a maioria é uma indicação de liderança da própria chefia para Então, você ocupar. precisa ser visto, né? Você Você precisa, precisa ser visto, né? e para você ser visto, você precisa estar preparado. Né? Não adianta você falar assim, eu vou esperar uma oportunidade para eu estudar. Eu vou. Não, não faça isso. Busque o conhecimento, busque estar preparado e busque criar oportunidades de mostrar, né, aquilo que você sabe. Quando alguém te pedir uma ajuda, ajude, né? Faça. Não está no meu modo de atividade, não importa. Você está mostrando aquilo que você sabe. Isso é muito importante. Porque quando aparecer uma vaga, com certeza, algum líder, alguém que você ajudou, vai falar: nossa, aquela pessoa, ela é boa para isso, ela sabe, vamos dar uma oportunidade. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu sempre falo para as A pessoas. pessoa lembra muito das coisas boas que você faz, lembram muito das coisas ruins, mas é importante que a gente cause nas pessoas lembranças boas, né? E da nossa capacidade, né? E quando você Tem, tem uma pergunta aqui da Morena, ela quer saber qual o segredo você para manter a automotivação. olha, é uma pergunta difícil. Lorena que perguntou? Morena, Morena, é uma pergunta difícil. Tem dias que, assim, quem trabalha no serviço público sabe que a gente enfrenta várias dificuldades. Dificuldade de orçamento, dificuldade de relacionamento, não é como você trabalhar numa empresa privada que você fala, eu tenho necessidade, eu quero fazer um evento, eu tenho necessidade disso aqui. Você encaminha para o setor responsável vai aprovar ou não, né? E você vai fazer ou não o evento. No serviço público, você às vezes quer fazer, precisa fazer, é cobrado de fazer e não tem o recurso para fazer. Então, a motivação é aquela de você acreditar no que você está fazendo, acreditar que aquilo que você quer fazer vai gerar um resultado, você saber onde você quer chegar. O que me motiva todos os dias, hoje, como secretária de gestão pública, é tornar a Secretaria de Gestão Pública destaque, uma secretaria de referência. Assim como nós conseguimos tornar em Franco da Rocha a Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho uma diretoria de destaque para a região aqui em Franco, eu quero que a Secretaria de Gestão ela seja assim. Então, a minha motivação é fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes eu estou triste, estou desmotivada, levo um não tenho orçamento, eu respiro fundo, né? E falo, não, vamos fazer, vamos achar uma solução. E eu acho que o que me motiva é eu gostar do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço e eu busco essa motivação. E pessoas que acreditam no meu trabalho.
pessoas que estão ali abaixo na hierarquia, que sabe que eu não vou largar a mão deles. A gente costuma dizer na nossa equipe, ninguém solta a mão de ninguém. E é bem, eu acho, emotiva. Eu gostei dessa frase, ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso é muito importante. Essa frase eu vou até usar, vou plagiar você e vou usar, porque no trabalho em equipe é exatamente isso, né? A gente briga, a gente dá bronca, a gente incentiva, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? Sim, A gente está sim. junto ali naquilo que a gente tem como propósito para cumprir, né? E quando você tem um líder que trabalha desta forma, você se sente mais segura, né, no que você está fazendo. Andressa, eu assim amei conversar com você, foi bem legal. Isso. Fluiu bastante, a hora voou, né? Foi bem gostoso. E ficou uma pergunta que foi feita lá no meio e que eu acabei não fazendo para você, que era uma pergunta: que lição você tirou da primeira vez que você enfrentou aquela situação de conflito, aquela situação em que você teve que botar a cara a tapa e arriscar. Poderia ter dado muito ruim, né? Poderia ter dado muito ruim, assim, e deu bem. Mas existia essa possibilidade, né? Que lição você tirou dali? Bom, Dina, a lição que eu tirei dali é que, assim, eu sempre preciso enfrentar os meus medos. Eu lembro, eu sempre cito essa história porque eu vivi um caos ali e eu olhava ao meu redor e não tinha ninguém que se habilitava, levantava a mão e dizia, eu vou assumir essa questão. E eu tive muito medo, eu tive muito medo de errar, de levar bronca, de tomar uma decisão, mas eu tinha certeza dentro de mim, eu sabia fazer. Então, era só eu aplicar o que eu já sabia, o que eu tinha aprendido com aquela líder que estava afastada. E foi uma lição, é não deixar o medo me paralisar, não deixar de fazer alguma coisa porque eu estou com medo. Então, se eu tiver a certeza de que eu sei, eu vou me habilitar a fazer. E isso foi uma lição que me ajudou no crescimento da minha carreira, até mesmo de como lidar com os meus medos, né? Com as minhas inseguranças, porque o gestor ele tem medo o tempo todo, né? São decisões que precisam ser tomadas, mas quando você tem o conhecimento e a certeza, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, na dúvida não faça, mas se você tiver a certeza, faça. Faça, enfrenta seu medo, porque se você errar, tudo bem. Você tinha a convicção de que era o correto naquele momento. E foi o que eu fiz ali. Eu consegui enfrentar o meu medo. E sempre quando eu sinto medo de alguma coisa, eu penso lá atrás, né? Como seria se eu não tivesse encarado aquele medo, aquela insegurança de fazer? Se eu teria essa oportunidade, se eu teria sido vista. Então, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Tem algo que você queira complementar, que eu não tenha te perguntado, que você acha importante, antes que eu faça um fechamento? Eu queria só deixar uma mensagem que eu acho muito importante, que nós nunca podemos esquecer quando você chega em um determinado status na sua carreira, você nunca pode esquecer de onde você veio, como você conseguiu chegar até onde você chegou. Porque quando você chega num determinado status da sua carreira, é, quanto maior o seu cargo, maior as suas responsabilidades e maior a sensação de poder que você tem. Então, é algo que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a sensação do poder, de ter o poder. Então, assim, o poder ele é muito importante para a tomada de decisão, para as coisas que precisam ser importantes. Mas a gente precisa também saber que o poder ele tem que ser usado para o bem, para as coisas boas. Né? Então, eu falo isso, Dina, por conta de situações que desvirtuam as pessoas em lidar com o poder, em tratar as pessoas com arrogância, a tratar as pessoas de um jeito que você não gostaria de ser tratado. Então, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, o líder ele tem que ter empatia. Ele tem que sempre ter empatia e olhar. Independente se ele chegou numa carreira
no alto escalão de um cargo dentro de uma administração com muita dificuldade, ou se ele teve facilidade, ele sempre tem que ter empatia com os outros, né? E tomar muito cuidado com o poder, porque se você se perde, e assim, da mesma forma que você... Eu sempre falo que eu tomo muito cuidado em tratar as pessoas, em motivar as pessoas, porque teve uma pergunta, como você auto se motiva? Eu preocupo em motivar as pessoas, porque eu não, o líder, ele muito raramente ele é motivado, né? Pelo contrário, você tem que lidar o tempo todo com o ego das pessoas, e eu acho que isso é uma questão que atrapalha, né? O ego das pessoas. Não que as pessoas não tenham que ter ego, mas quando ele foge do limite aceitável, é muito preocupante. E uma coisa que eu acho que é muito importante, é você saber lidar com o poder. Porque quando você tem uma liderança, você tem um certo poder. E aí você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que a gente tem que estudar como administrar esse poder. Para isso não fazer você se perder no caminho, porque o líder, quando ele... É legal, né? Você chegar numa liderança, você se sente bem, você se sente empoderado. Só que tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. É isso. Para não se perder, né? Excelente colocação, foi realmente muito bom. Eu queria, assim, fechar, né? O que eu trago aqui desse webinar, dessa live, né? O que eu trouxe aqui de aprendizado, né? Para todos nós que assistimos ou que vamos assistir no gravado, o que é importante para todos os nossos alunos, né? É que na sua trajetória, a gente tem muitas competências que ficam muito evidentes, né? Uma delas é disciplina, a outra delas é a capacidade que você tem de buscar conhecimento, de autodesenvolvimento, isso é muito importante. Entender que se relacionar com as pessoas tem a ver muito mais em se relacionar com você mesma, quer ser gentil, quer ser educada, mas ao mesmo tempo se colocar, pedir para as pessoas fazerem o que precisa ser feito, né? E que elas acreditam nelas mesmas, e principalmente a sua capacidade de mudança, né? E de aprender a gostar daquilo que você está fazendo. Então, o que eu percebo em você não é alguém assim, eu fiz um teste vocacional e descobri que eu serei diretora de uma empresa. Não. Você foi a cada situação que a vida foi lhe dando, você foi aproveitando ela, sendo feliz nela. E aí a próxima veio, né? E aí você foi lá, se preparou para ela, né? Então, essa trajetória é a trajetória mais comum de todos nós, né? E hoje muitos jovens acham que ele já olha aqui agora, não vive o aqui, né? E já está querendo o futuro lá, né? O que vai ser? Eu vou ser o diretor? Como que eu vou ficar aqui se eu não puder ser o diretor, né? E existe uma trajetória. Sim. Na vida, a felicidade e a satisfação, ela está na trajetória, né? Ela não está somente em atingir o objetivo. E às vezes a gente se perde muito focado no futuro, no que vai ser lá na frente, né? Existe aqui uma vivência, uma trajetória na área que a gente está, no trabalho que a gente está, e que pode ser boa, Sim. né? E que pode ser boa, né? E que pode deixar a gente bem naquilo que a gente está fazendo. Olha, assim, amei, adorei, quero agradecer muito você, você sempre é parceira, está aqui com a gente, com a CKM, né? Tudo que a gente precisa. É muito bom ouvir você, e nós da CKM, do PDI do Bem, da Plataforma do Bem, só temos a te agradecer por essa oportunidade de conhecer um pouco mais da sua vida pessoal, da sua trajetória particular. Parabéns por toda essa trajetória e gratidão por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, eu espero que a minha história, a minha trajetória possa aí motivar, né, as pessoas a entender que
que temos que tirar aprendizado em tudo, né, que a gente vive, e que esse aprendizado tá formando os seus degraus para você enfrentar algumas coisas que estão por vir no seu crescimento profissional, no seu crescimento pessoal. Eu sou feliz com toda essa trajetória que eu passei. Teve dias difíceis, momentos difíceis, como sempre tem, mas eu gostei muito de conversar com vocês, né? Estou à disposição sempre, Dina. Acho que é importante a gente fazer, acho que é legal a plataforma do bem para algo que vocês passam com muita prática, né? Vocês tentam transmitir muita vivência, porque a teoria ela acaba sendo fria, né? E vocês juntam a teoria com a prática, e é o que a gente precisa, é o que os líderes, né, precisa mesmo. Acho que a plataforma do bem dá muito essa diretriz, né, esse encaminhamento para as pessoas. Fiquei muito feliz de participar, pode contar comigo sempre. Gratidão. E obrigada a todos que assistiram e muito obrigada a todos que vão assistir na gravação. Tá bom? Tchau, Tchau, gente. Andressa, até breve. Até.